Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual hora que você vai estar assistindo este vídeo. Nosso canal aí. Primeiros passos da fé cristã. Aqueles que estão iniciando, aprendendo um pouco do leite espiritual da palavra de Deus, que são os princípios da palavra, para que você venha ser aí uma pessoa que venha crescer sadia espiritualmente. Então é importante que você aí se inscreva no nosso canal, que você aperte o sininho, que cada vez que colocar um vídeo novo, você vai receber lá um alerta para que você assista. Então, a lição de hoje é a lição 3, conhecendo a salvação. Lembrando que meu nome é Pastor Giovanni, sou aqui de Fortaleza, da Assembleia de Deus Internacional. E o texto bíblico é Atos 4,12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, tanto entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então aqui é muito bom esse texto. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, somente através do nome de Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre salvação. Estamos aqui na tradução. Você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. Nós vamos entender o que é salvação, por que nós precisamos de salvação. Então a salvação é algo que alguém que está em situação de perigo precisa ser resgatado, que precisa ser salvo. Uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que está longe de alguma situação e precisa ser achada. Então basicamente é essa questão da salvação. O que é a salvação? A princípio podemos afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Então você vê que o que é salvação? A salvação, antes de nós iniciarmos que é o resultado da morte expiatória, nós devemos voltar um pouquinho atrás. Existe uma questão, depois do estudo aí você vai estar compreendendo um pouquinho mais, que todos os homens são pecadores, que todos os homens nascem no pecado, longe, distante de Deus, estão perdidos. Não há nenhum justo na terra, todos são pecadores, nascem no pecado. Por quê? Porque o primeiro Adão ele pecou e essa condenação veio sobre toda a humanidade. Por isso que o mundo está aí hoje, nessa situação que vivemos. Por quê? Porque o homem ele já nasce no pecado, ele já nasce distante de Deus, longe da presença do Senhor. Ele carece da glória de Deus. Tem uns textos áureos de Efésios, capítulo 2, mas na frente nós vamos tratar isso. Então, salvação basicamente é trazer o homem de volta para Deus. Grave isso no seu coração. Não está aí nessa mensagem, mas é muito simples a palavra. Salvação é trazer o homem de volta para Deus. O homem que antes era distante nos seus pecados, nas suas vidas religiosas, ele precisa se voltar para o verdadeiro Deus. Então, aqui está o resultado da morte expiatória. Expiar. Ou seja, Jesus Cristo ele foi o cordeiro expiatório que tomou sobre si os nossos pecados, que tomou sobre si a condenação que nós merecíamos. Ele recebe toda a carga de castigo que é dos nossos pecados e está sobre Jesus naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Então, primeiro ponto interessante, o que é salvação? A salvação é um ato soberano de Deus, um ato soberano de Deus, ou seja, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, e amor por nós, ele desejou salvar a humanidade. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. A Escritura vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu único Filho. Então, um ato de bondade de Deus, de soberania divina, que move o coração de Deus para salvar um pobre pecador como nós. Mesmo nós não merecemos. E aí entra o ato da graça, da misericórdia. A salvação não é meritória, não é pelos méritos, não é pelo aquilo que eu faço, sou uma boa pessoa, se eu não fumo, se eu ajudo o próximo, eu vou ser salvo. Isso não é a salvação. Isso é o caminho que os homens criam para tirar Jesus Cristo do caminho da salvação. O processo de salvação é Jesus Cristo reconcilia-se, o homem com Deus através do seu sacrifício, para que aí sim ele venha dar bons frutos
consequentemente ajudar o próximo, ser uma boa pessoa, isso sim, como consequência da salvação, e não o contrário, que as obras vão me salvar. Então é o contrário, que eu creio em Cristo, é a minha fé que eu depositei em Cristo, que vai me dar obras sadias, não para me justificar, mas obras que vão glorificar Deus, obras que são resultado da minha reconciliação com Deus, obras essas que são frutos de gratidão para Deus, né? Então, Jesus Cristo, Deus envia seu Filho para nos reconciliar. Podemos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, você pode ler aí, né? Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Aqui é algo muito importante sobre a salvação. Então, em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, todos nós, aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles tornam-se filhos de Deus, conforme está em João, capítulo 1, verso 12. Amém? Segundo ato da salvação, é um ato da infinita misericórdia de Deus, que eu acabei de falar para vocês. A salvação é um ato de bondade divina, de amor divino por nós, pecadores, perdidos, nossos pecados, nossos delitos. Deus, ele faz isso porque ele é amor, porque ele tem a sua essência da misericórdia e ele deseja nos salvar. Então, por isso que ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, mediante a fé e não através de nossos próprios méritos. Acabei de falar também para vocês aqui, está frisando, né, martelando esse assunto para que você não venha cair no erro das falsas doutrinas que querem que você se aproxime de Deus através daquilo que você faz, mas é pelo aquilo que Jesus fez por você, que você é reconciliado com Deus. O texto da Bíblia é muito claro a respeito disso, e você deve entender muito bem isso, a doutrina da salvação. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito boa, que trata muito bem essa questão da salvação e da fé. Romanos, Efésios, Gálatas, né, tudo isso. Então, o próprio Criador, vamos lá, pulando aqui, vou aqui pelo que eu marquei, né? Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, ou seja, a nossa salvação, o nosso pecado, ele tem um preço, né? Como na lei humana todo crime, né, tem que se pagar pelo crime, tem que ser preso, tem que cumprir aquela pena. De alguma forma, os nossos pecados têm um castigo, têm uma pena. E o salário do pecado ela é a morte eterna, né? A morte eterna, não a morte física, mas a segunda morte eterna, que a Bíblia chama do inferno, né? Que é a condenação, a morte longe e distante de Deus para sempre. Então, isto aí, né, é a morte que vai justamente aí, que Jesus aí ele vai anular. Jesus aí vai trazer o perdão para aquele que crê. E isso foi pago por Jesus Cristo. E o texto de Isaías 53, 4 e 7 é um texto é um texto profético que vai dizer verdadeiramente aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores, né? O castigo que nos está sobre ele, e pelas suas feridas nós estamos sarados, né? Então isso aqui é muito importante que você venha entender e ler esses textos que estou colocando aqui, para que você venha compreender. E aqui também Efésios 2, 8 e 9, né? Podemos aqui buscar esse texto em Efésios capítulo 2, 8 e 9, porque eu acho que é um dos textos muito bons de nós sabermos e compreendermos, né? Conforme está aqui, ó, 8, 2, 8, 9, vamos lá. Olha aqui, olha aqui. Devido à sua bondade é que você foi salvo. É devido à sua bondade. Qual a bondade? De Deus. É que vocês foram salvos. Mediante a confiança em Cristo e até a própria fé em Jesus Cristo. Não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus também. A salvação não é recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Aqui outra versão, a Editora Vida, que eu acho muito legal. Mas é justamente isso aqui. Cristo, ele é o pão de Deus para nós. A necessidade da salvação.
né? Todos, como falei para vocês, eu já até comecei aqui no início já explicando isso aí, porque falar de salvação tem que ter toda uma sequência, uma lógica, e eu não posso falar de salvação sem explicar que há uma perdição antes de sermos salvos, né? Então, você aprendeu que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Que todos necessitam de salvação, não há nenhum santo nessa terra, né? Todos são pecadores. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, para que venha se voltar para Deus. A origem do pecado está em Gênesis 1, 26 e 27. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e através deles vem a maldição sobre a terra, e toda a terra foi amaldiçoada por causa de Adão e de Eva, né? Que realmente aí desobedeceram a voz de Deus de comer o fruto proibido da árvore da vida. Então eles comeram desse fruto e caíram justamente da árvore do conhecimento, na verdade, né? Eles comeram da árvore do conhecimento e consequentemente aí caíram no pecado. Amém? Então também, e por causa disso, trouxe o pecado para toda a humanidade. Vamos lá continuando nosso estudo. Ele está dizendo aqui a questão do livre-arbítrio, que Adão e Eva escolheram, né, entre desobedecer a Deus e ouvir a voz de serpente e comer o fruto. Deus não cria robôs, né? Deus escolhe seres humanos que escolham obedecê-lo, servi-lo ou também não servi-lo. Então eu posso escolher servir a Deus, crer em Jesus Cristo, que é o melhor caminho, ou eu posso escolher querer as coisas deste mundo e morrer para o inferno. A escolha é de cada um, né? Enquanto obedece aqui a lei de Deus, quanto obedecesse viveriam, que era para Adão e Eva, né? Aqui está explicando, que estou falando para vocês já, como representante da raça humana, Adão e Eva, eles pecaram e trouxe todo o estilo do pecado a toda a humanidade, né? E nele todos pecaram e por ele entrou a morte no mundo. A morte eterna, a morte física, tudo de mal. A herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Romanos 3:23 vai dizer, pelo que, como por um homem, né? 3:23 diz isso aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui é algo que muito nós devemos decorar e saber de cor, pessoal. Aqui esse Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória e da presença do Senhor. Então, ou seja, todos precisam passar pelo processo de arrependimento, de perdão e de confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então isso é muito importante. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Né? Através de um homem entrou o pecado, e através de Jesus Cristo veio a salvação para mim e para você, a vida eterna para todo aquele que crê. Como escapar dessa condenação? Vamos lá, continuando. Leia João 5:24. Vamos ler aqui, João 5:24, rapidamente. O tempo se vai e vai rápido. 5:24. 5:24 diz, vou aqui na tradução melhorzinha aqui, mais conhecida, na verdade. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que maravilha, né? Que texto maravilhoso, né? Que promessa de Deus maravilhosa para mim e para você. Aquele que crê em Cristo, que vive a palavra de Deus, vive o conhecimento de Deus, ele passou da morte para a vida, não passará mais pelo juízo eterno, mas ele está pronto e preparado para a volta de Jesus, se ele continuar firme e fiel até o fim. Vamos lá. Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Os efeitos do pecado. O pecado afastou o homem nas esferas físicas, mental, moral e espiritual. Nós vemos aí a decadência humana hoje, e tudo isso nós podemos ver o afastamento do homem, por se multiplicar a iniquidade. Porque o homem busca por si só uma vida alegre, feliz, vamos dizer assim, sua própria felicidade, e esquece do Criador, e isso tudo está causando muitos males para a humanidade. Considere os efeitos detalhadamente. Letra A. Autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. Você vê aqui que quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram a figueira, tentaram cobrir o pecado. Então, muitas vezes,
Muitas pessoas dizem, não, eu não tenho pecado, não tenho não, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal, nunca pequei, nunca fiz mal a ninguém, sou uma pessoa legal. Então, muitas pessoas tentam se auto-justificar, mas todos pecam, né? É uma palavra, é um olhar, né? É um desejo de ira, né? Fala aquilo que não deve, deseja aquilo que não deve. Então, o coração do homem, ele é pecaminoso, originalmente, depois da queda de Adão. Originalmente, a natureza do homem ela é decaída, é distante de Deus. E ela tenta buscar essa auto-justificação. Quem sabe ela tenta justificar até mostrando que é uma pessoa caridosa, bondosa, mas por dentro, né, há pecados que estão escondidos ali. Ela pratica as escondidas. Então essa auto-justificação, ela impede que eu venha realmente receber a salvação que está em Cristo Jesus. Eu preciso, não há ocultismo com Deus. Né? Com Deus há as coisas claras, por isso que fala que Jesus é a luz do mundo. Né? Jesus não trabalha com segredos, ocultismo, Jesus trabalha com coisas claras, transparentes, e isso são as coisas de Deus. Né? Então, o segundo aspecto, o medo. Né? Você vê que as consequências do pecado, longe de Deus, eles ouviram a voz de Deus, quando Deus foi lá para o paraíso, quando eles se encontravam com eles, e Adão e Eva se esconderam, tiveram medo de Deus. Né? Então, a consequência do pecado é que as pessoas não querem mais a Deus, se escondem de Deus, têm medo de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele quer perdoar, Ele quer tratar. Né? Mas se nós não queremos nos libertar do pecado, que as nossas vidas, aí sim, que isso, muitas pessoas acontecem isso, se escondem, não se escondem de Deus, porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado. E a maldição sobre toda a terra que vivemos hoje, né? A terra hoje vive em tempos difíceis, né? A fome, a peste, né? A natureza se decaindo, se depravando, né? Se deteriorando, tudo isso é a questão da consequência do pecado. E a morte, o homem retorna para o pó do qual havia sido formado. A expulsão do Éden, que foi consequência do pecado, ficaram longe do presença do Senhor, viveram distante de Deus. Violência, homicídio, vou nem falar sobre isso, nós sabemos hoje que nós vivemos tempos de tanta violência, assassinatos, né? Filho matando pai e vice-versa, aqui um irmão mata outro irmão, começando por Caim matando Abel, consequência do pecado, falta de amor ao próximo, de perdão, de misericórdia, de bondade, né? De Deus no coração, né? Porque Ele que traz tudo isso. A corrupção geral do gênero humano, vemos aí o aumento do homossexualismo, vendo o aumento aí da ganância, do individualismo, né? Isso tudo aí é a corrupção, o homem, né, se corrompendo, saindo da sua origem, daquilo que ele foi criado, né, buscando outros métodos, outros subterfúgios, né, para procurar uma alegria que não existe, a não ser estar em Deus, andar na palavra de Deus. Então, o homem está nesse caminho da maldade, da corrupção, né, da ganância, desonestidade, isso tudo aí faz parte da consequência do pecado. As enfermidades também são consequências do pecado. O mal afligiu a humanidade. As doenças vêm por causa do homem estar distante de Deus. No reino de Deus não haverá doenças, não haverá enfermidades. A profecia de Isaías 53 fala que Jesus tomou sobre si nossas doenças. Né? Então aqueles que creem em Jesus, eles devem confessar a cura também, assim como Jesus também levou sobre si nossos pecados, ele também levou as doenças. Então precisamos combater as enfermidades, como também combatemos as doenças, como também combatemos o pecado. Né? Aspectos da salvação, justificação, só uma forma de um se justificar. Né? A justificação para Deus o homem só é justificado mediante derramamento de sangue. E quem é que se derramar de sangue? Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro. Desde o começo, os judeus, Deus preparou os judeus para que pecaram, fosse até o sacerdote, pegasse o animal, sacrificasse, e aí tinham os seus pecados perdoados. Mas Jesus, Ele veio validar, né, verdadeiramente os sacrifícios dos animais. Né? Jesus é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro que expiou, né, que tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores. Né? Então aquele que crê, que deposita em Jesus Cristo essa fé, que crê que Jesus fez isso por ele está justificado de Deus. A justificação não é eu que me justifico, é Jesus que me justifica naquela cruz.
né? Então é isso que está muito bem claro. É um ato de bondade, de misericórdia, de graça. Não é nada que eu possa fazer. Muitas pessoas resistem a esse tipo de salvação, né? Porque eles querem conquistar a salvação com Deus. Eles querem com as suas próprias obras, com a sua religiosidade, e acham que a sua religiosidade, a sua vida devocional, né, vai conseguir salvá-lo. Mas não. A salvação é um ato divino, é um ato de Deus, de bondade, através que Ele envia o seu Filho para pagar nossa dívida naquela cruz, rasgar nossa célula de dívida. E o que eu preciso fazer é crer nisso, é entregar minha vida para Jesus, me arrepender e entregar meu coração para Jesus Cristo, e eu seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, ter uma vida nova com Deus, e isso sim vai fazer com que eu realmente tenha uma conservação da minha salvação. A salvação inicia-se em eu crer em Jesus, mas o processo, o continuamento da minha salvação, a continuação da minha salvação, é necessário que eu preserve a salvação que Jesus me deu. E através da leitura, indo para os cultos, participando, sendo ativo na igreja, frequentando uma igreja bíblica, né? Tudo isso é importante. E a regeneração, que é o novo nascimento, né? Nova criatura, eu sou, o velho homem já morreu, ou seja, o nascimento que um homem que era pecaminoso, que tinha um coração mau, ele tem um encontro com Jesus, isso transforma ele recebe um novo coração, ele recebe um novo espírito. Aquele homem que falava mal de todo mundo, que matava, fazia coisas erradas, este homem agora é um homem de Deus, ele tem um coração regenerado, tem que pagar pelos seus erros, mas diante de Deus ele está regenerado, perdoado e tem uma nova vida com Deus, né? Então isso é muito importante. Nós sabemos que há um novo nascimento, nasci de novo através do encontro com Jesus. Então, mediante o verdadeiro arrependimento e o consequente perdão, ele é restaurado ao convívio familiar de Deus, né? Vamos lá, continuando. Santificação. O homem abandona as práticas pecaminosas do passado, separa-se, santificando-se para servir ao Senhor. Como falei para vocês, no novo nascimento diz a renúncia do abandono da velha criatura. Ou seja, não existe uma salvação que a pessoa diz, estou salvo e continua mesmas práticas erradas do mundo. Isso aí é uma falsa salvação. No novo nascimento simplesmente é um engano que pode acontecer na vida de muitos cristãos, né? Que acham que estão salvos, mas estão perdidos ainda. Pode-se então afirmar que os resultados da salvação resumem-se em possuir uma fé viva em Cristo, Gálatas 2:20, 3:11, obter vitória sobre o mundo e pecado, 1 João 5:4-5, tornar-se membro da família de Deus, Efésios 2:19. Discipulado. A subir aos céus, o Senhor Jesus Cristo ordenou aos discípulos que realizasse a obra que ele iniciara, ou seja, você que recebeu a palavra, você que foi alcançado pelo Evangelho, você nasceu de novo, agora nós temos que alcançar outras pessoas, temos que fazer a obra do Mestre, pregar o Evangelho, viver a palavra e fazer a obra de Deus em nossas vidas, amém? Então está dizendo aqui, procure pessoas para que você também venha ser uma pessoa que venha evangelizar seus amigos, os seus amigos que eram do mundo, né? Você venha trazer essas pessoas para Jesus também, né? Que Deus te dê graça e força para que você venha a ser um agente do testemunho do Evangelho. Aqui estão algumas perguntas, você pode responder, conforme Romanos 3:23, por que a salvação é necessária? Através de quem o pecado entrou no mundo? Qual a principal consequência do pecado? Quem pode salvar o homem da condenação eterna? Conforme Efésios 2:8-9, como se pode obter salvação? Então você pode aí, no decorrer aí do seu estudo, você responder, colocar nos comentários e você ficar acompanhando a gente, tá bom, irmãos? Aí, se você tem alguma pergunta, se você não entendeu algo que eu estou falando aqui, você pode comentar, você pode, né, falar no canal, que eu vou estar, decorrendo do meu tempo aí, lhe respondendo. Continue firme com a gente, nosso canal, aprendendo a palavra de Deus. Com certeza você vai ficar preparado e pronto para a volta de Jesus, amém? A próxima lição, você não pode ficar de fora, né? A lição 4, conhecendo a igreja, é algo muito importante. Nós devemos conhecer a igreja que nós servimos, né? Isso aqui é muito importante também. Então, obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe, você e a tua família, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção em nome do Senhor Jesus.